Fala galera do nono ano, sejam muito bem-vindos à nossa aula de biologia, a última aula de biologia do nosso segundo bimestre. Sim, gente, estamos finalizando o segundo bimestre, finalizando todo o grupo 6 e essa finalização do grupo 6, pelo menos em biologia, ela foi uma retomada aos conceitos dos grupos 4 e 5. A gente falou bastante de evolução e a gente também falou bastante de genética e vamos continuar falando na aula de hoje, gente. Então, o nosso grupo 5 e 6, ele traz pra gente o capítulo 8. Nesse grupo 6, o capítulo 8, que vai falar da teoria da evolução no século 21. Essa teoria é uma junção de tudo que Darwin e Wallace já tinham falado, e a gente já tinha estudado lá no grupo 4, com todo o conhecimento genético que veio através principalmente do século 20, formulando então uma teoria chamada neodarwinismo. Ficamos responsáveis durante todo o grupo 6 para conversar melhor sobre o neodarwinismo. Semana passada eu já comecei contando um pouco da história e dos primeiros fatores que compõem essa nova teoria de evolução. Essa teoria ela é feita de vários fatores e subdivididas em vários pedaços. Nós estamos vendo em dois momentos diferentes, dois tipos de fatores diferentes. Antes da gente iniciar a nossa aula, eu gostaria então de fazer um convite a vocês, dar os avisos da nossa aula Zoom e depois ir para o organizador visual. A nossa aula Zoom no ano está acontecendo então em um momento diferente de dias do momento aqui da teoria. Como isso funciona? Todas as segundas-feiras, desculpa, às 9h20 da manhã, nós começamos a nossa aula de biologia. Segunda-feira, inclusive, vocês passam o dia todo comigo. Então, bacana, a gente pode dar uma alternada nesse horário, justamente porque estamos juntos a manhã inteira. Mas, em teoria, nós estamos lá às 9h20 da manhã, tratando e corrigindo as atividades de biologia. Só que a aula teórica, ela não acontece na segunda-feira. Ela é postada toda sexta-feira, durante o dia. Então vocês têm aqui no YouTube, toda sexta-feira, a nossa aula teórica de cada módulo que a gente está estudando naquela semana. Outra coisa que eu preciso mostrar para vocês é o organizador visual. Então eu vou trazer ele para vocês agora e a gente vai conversar um pouquinho, fazendo um resumo de tudo que a gente viu durante o grupo 6. Durante o grupo 6 e principalmente durante o capítulo 8. O grupo 6 tem apenas esse capítulo e o organizador visual é um grande resumo de tudo que a gente já viu e o que a gente vai ver durante todo esse capítulo 8. Vamos dar uma olhadinha? Pronto, galera. Esse é o nosso organizador visual e a gente vai dar uma revisada e vai dar então um resumo do que a gente também vai ver hoje. É passado, presente e futuro, tudo junto. Então vamos lá olhar. O título do nosso capítulo 8 é a síntese moderna da evolução. Então a gente vai falar da teoria mais aceita atualmente da evolução das espécies. E sim, a gente vai falar não só do homem, mas também de bastante animal hoje. E a gente vai. Semana passada a gente entrou no consenso do que é o conceito de população biológica, que é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que moram no mesmo espaço geográfico no mesmo período de tempo. Então, tem que estar no mesmo período de tempo, mesmo espaço geográfico e serem da mesma espécie. Isso caracteriza então uma população biológica. Nós falamos dos fatores evolutivos e, na verdade, a gente falou de parte deles. A gente falou dos fatores evolutivos que aumentam a frequência alélica, ou seja, aumenta a frequência de genes, de características para essa população. Essa população, gente, quando a gente caracteriza a população, nós percebemos que essa população é muito diferente entre si. Um exemplo que eu dou para vocês. Pensem em todos os gatos que moram em Paragominas. Eles são gatos, mesma espécie, eles moram no mesmo espaço geográfico, Paragominas, e além disso eles estão no mesmo período de tempo, 2020. Então, observa todos esses gatos. Eles são iguais? Não, eles não são iguais e essa variação de cor, tamanho, pelagem, tamanho do rabo, focinho, formato dos olhos, todas essas características, elas foram
elas tornam essa população muito diferente. E essas características elas são produzidas através de fatores evolutivos. Nós temos dois grandes subdivisões de fatores evolutivos. Aqueles que aumentam a variabilidade, que são esses daqui. As mutações e as recombinações. Então, mutação e recombinação acontecem dentro do DNA e é justamente esses dois fatores que fazem com que tudo fique muito diferente, que existe uma variabilidade genética. Também temos fatores que atuam dentro dessa variação. Então você já tem as variações e dentro de um tipo de variação você tem fatores que vai modificar aquela variação, que é o assunto da aula de hoje. Quais são esses fatores? Migração, seleção natural e deriva genética. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esses três pontos principais na aula de hoje. Além disso, na semana passada a gente começou a falar um pouquinho de frequência genética ou frequência de genes. A gente vai continuar falando sobre isso durante a aula de hoje, onde nós vamos ver dois grandes fatores que são causados por essa frequência de genes esquisita, não muito bem programada, de uma forma mais aleatória, bem com aspas, viu gente? Que é a adaptação e a especiação, formação de novas espécies e adaptação de uma espécie já existente. Basicamente, o resumo do nosso capítulo é esse: falar dos fatores evolutivos que possibilitam unir o darwinismo, onde o mais forte, o mais apto sobrevive, aos fatores genéticos. Vamos relembrar uma última coisa da aula passada para a gente começar bem essa aula. Galera, seguinte, Darwin ele explicou que os mais aptos eles ficam numa frequência maior. Não é que os não aptos eles sumam de vez. Pode acontecer, mas não é que isso aconteça em todas as ocasiões. E lembre-se que nós temos várias características que possibilitam a nossa vida. Não é só tamanho de orelhas no coelho, não é só a pelagem do coelho, não é só a cor dos seus olhos. São várias características que juntas elas formam um indivíduo mais apto a sobreviver àquele local. Então, isso é bem interessante porque Darwin explicou que isso acontece, esse é o processo evolutivo, mas ele não conseguia explicar como é que os pais passavam essas características boas para os seus filhos, para a sua geração parental para a sua próxima geração. Os seus descendentes. Era muito complicado, ele não tinha ainda o conhecimento necessário para poder entrar nesse campo. Quem entrou nesse campo genético foi Mendel, que a gente viu no grupo passado. Então Mendel começou a estudar a transmissão dessas características da geração parental para os seus descendentes. Anos depois mesmo da morte do Mendel, houve uma junção desses estudos, formando então a corrente neodarwinista. Essa corrente, ela diz então que o meio ambiente, a natureza seleciona os mais aptos e que os pais passam para os filhos essa característica através dos conhecimentos genéticos. Vamos continuar, gente, e eu quero retornar com vocês dois pontos principais que eu já falei aqui no organizador visual, mas no texto do livro. Os fatores que vão estar relacionados com o aumento da variabilidade genética e os fatores que têm a ver com a sua atuação dentro dos fatores, dentro das variações que já existem anteriormente. Já vou indicar para vocês a página. Então, na semana passada nós conversamos sobre fatores que aumentam a variabilidade genética na população, as mutações que acontecem dentro do próprio DNA e as recombinações, que também acontecem dentro do DNA, mas elas são feitas de uma maneira diferente. Enquanto a mutação ela acontece por fatores mutagênicos, fora a recombinação ela é fisiológica, ou seja, ela é normal de acontecer, podendo gerar nada e podendo gerar novas características. E os fatores que atuam sobre a variabilidade genética que já existe é o que a gente vai conversar hoje, sobre seleção natural, migração e deriva genética.
Conversamos semana passada sobre o albinismo, anemia falciforme e algumas outras características de mutação somáticas e hereditárias, e essa diferença ela é muito importante, então dá uma olhadinha no outro vídeo da semana passada para aprofundar mais sobre esse conteúdo. E agora eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a migração. O que é o processo de migração? É o processo de você estar em um lugar e sair para outro local. Quando isso acontece, quando você sai desse local, se você sai de uma população e adentra a outra população, é chamado de processo imigratório. A gente fala bastante de imigração quando fala dos povos orientais ou dos povos do Oriente Médio entrando nos países da América, por exemplo. Mas isso não acontece só com a população humana, acontece também com a população de animais, de insetos. E esse processo, inclusive, aconteceu durante as expedições marítimas, que veio então muitos navios da Europa para o Brasil trazendo animais que não existiam, tipos de plantas que não existiam ainda no território brasileiro, no território americano, e foram criando novas espécies daquela época até hoje. Também pode acontecer um movimento contrário. Você pode sair da população que você está para ir para outra. Esse momento de saída é chamada de emigração. E quando você entra na outra população, é chamado de imigração. Essa mudança ela pode alterar a constituição genética de uma população. Imagina o seguinte: a gente vai utilizar esse exemplo dos besouros verdes e marrons durante todo esse processo de variabilidade de características existentes. Então pensa o seguinte: tem uma população onde a maior parte deles é de besouros verdes e besouros marrons. Então eles estão em uma proporção igual. De repente, alguns besouros marrons, eles saem daquela população em que eles viviam e vão para uma população onde a maioria deles é verde. E olha o genótipo de cada um deles. Para ele ser marrom, ele precisa ter o genótipo dominante, ou em homozigose ou em heterozigose. Quando ele entra nessa população onde a maioria é verde e a cor verde é dada por homozigose recessiva, ele vai modificar essa população, porque ele vai acabar passando para a sua prole. Eu não estou falando no momento que ele aparece, não, é quando ele gera descendentes. Os descendentes desses cruzamentos não vão nascer na sua maioria verde mais, vai mudar. Se antes nascia 90% verde, agora com a entrada desses marrons vai nascer 60%, 40%. Então isso pode mudar. Não estou falando para você que não vai ter mais verde. Vai. Talvez a população verde ainda vai estar em maior frequência quando a quantidade de marrons que vem é pequena. Se for pequena e a quantidade de besouros verdes for muito maior, então claro que você vai ter ainda muitos besouros verdes. O problema é o seguinte: não vai ter o tanto quanto deveria ter se não tivesse vindo gente, ou então vindo os besouros marrons para essa população. E isso é só o impacto na primeira geração. Imagina o impacto nas outras gerações até a sua F8, F9. Então vai mudar muito a característica daquela população. Não era para ter tantos besouros verdes assim. Agora vai ter muitos besouros verdes. Não quero dizer que vai ter mais do que verde. Estou dizendo que vai ter uma quantidade maior do que deveria ter de marrom. Ok? Então vamos lá. Com isso, nós temos o processo imigratório. Então aqui nós temos uma ilustração que mostra o processo de imigração, resultando em um aumento da frequência de genes que confere a cor marrom, que é o A maiúsculo, o dominante, feito uma adaptação do IB da USP, ok? Processo, então, de deriva genética. Esse processo é um processo dramático. Sério, um processo extremamente dramático. O que é deriva genética, gente?
Pensa o seguinte, você tem então uma grande floresta de besouros verdes e besouros marrons, e eles vivem em harmonia, e todo mundo é feliz, e blá 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 blá. De repente, um dos locais onde tem mais besouros verdes, então a maioria deles ali é besouro verde, muito mais do que tem nos outros locais, de repente aquela região ela sofre um incêndio gigante e acaba matando todos esses besouros verdes, que era a maior quantidade que tinha ali. A população em geral, ela vai sofrer então uma variabilidade. Então vai reduzir a frequência genética ou genômica do besouro verde, porque a maioria morreu por um desastre. Sim, então por isso que eu falei que ia ser dramático. A deriva genética, ela quase sempre acontece devido a um desastre. Que tipo de desastre que pode ser? Um desastre ecológico, então, por exemplo, entra muito predador que não devia estar ali. Incêndios, desastres naturais. O que aconteceu, por exemplo, em Mariana, quando Brumadinho, lá em Brumadinho e em Mariana, onde tivemos soterramento, então muitas plantas que existiam ali, tudo morreu, tudo acabou. Então, esse é um processo chamado de deriva genética. O que é interessante para a gente ver o seguinte: alguns alelos podem ter a sua frequência subitamente aumentada e outros podem desaparecer. Esse é o processo de deriva genética, onde então esses números podem reduzir drasticamente o tamanho de uma população e deixar poucos sobreviventes, os quais não são uma amostra realmente boa do que havia antes do desastre. Então você vai ter, por exemplo, pensa aqui comigo. Vamos falar de Brumadinho. Lá tem os besouros verdes e os besouros marrons. Só que de repente, a maior parte dos besouros que morreram no desastre foram os verdes. Então, a quantidade das próximas gerações de besouros marrons é muito maior, enquanto que a frequência genética dos besouros verdes vai diminuir muito, muito mesmo. Primeiro porque os verdes morreram, segundo que é uma característica recessiva, que precisa estar em homozigose para poder ser adquirida, para poder aparecer, para o seu fenótipo aparecer. Vamos agora para a seleção natural, e aqui nesse ponto a gente precisa falar um pouco mais de seleção natural, porque alguns pontos ficaram um pouco complicados e mal explicados, não só por mim, mas pelo conhecimento da época que a gente estudou a seleção natural. Então vamos conversar um pouquinho. Lembra que a nova teoria evolutiva, ela junta a antiga seleção natural do Darwin junto com o conhecimento genético e o conhecimento que foi adquirido no decorrer dos anos. Então é um neodarwinismo. Muita coisa que se sabia da seleção natural naquela época que ela foi lançada foi melhorada no decorrer dos anos. Então vamos lá, vamos continuar. As características genéticas e fenotípicas de um indivíduo vão determinar a sua chance de sobreviver e de se reproduzir. A gente falou lá do tamanho das orelhas dos coelhos, a gente falou do tamanho do bico de alguns pássaros. A gente conversou sobre vários tipos de características que garantiam que essas espécies continuassem vivas e se desenvolvessem e reproduzissem. Por exemplo, considere a população hipotética anterior dos besouros verdes e marrons, adaptados a determinada condição ambiental. Seus predadores são as aves. De repente, o que acontece? Primeiro, o mato está todo verdinho. Os besouros verdes conseguem se camuflar melhor, fazendo com que os besouros marrons sejam predados por todas as aves antes dos verdes. Então morre-se mais. Os besouros marrons, eles não vão conseguir se reproduzir com a mesma facilidade e quantidade dos besouros verdes. Isso, então, é um processo de seleção natural. Porque essa característica de besouro verde, ele não é predado, ele vai levar essa característica já que ele está em maior quantidade e tudo bem. Só que pensa no seguinte, e quando todo essa grama, essa vegetação, ela chega a um ponto de murchar. Próximo, então, a um inverno muito rigoroso, onde as suas folhas, em vez de verdes, elas vão ficando mais amarronzadas.
processo inverso acontece. Então a seleção natural, ela não deve ser levada em consideração somente um evento. Todos os eventos daquela região geográfica precisam ser estudados para a determinação de qual característica é a melhor indicada para cada ponto. Ok, gente? Para ver qual é a frequência desses alelos que vão realmente se passar para as próximas gerações. Falando um pouquinho de adaptação, nós vamos conversar não só de adaptação, mas principalmente do termo apto. Mas eu acho que eu estou me adiantando. Vamos falar de adaptação. Adaptação, galera, é uma consequência da seleção natural. Ela não é um fator solitário. Ela só existe porque a seleção natural existe. Afinal de contas, para se ter uma seleção natural, é preciso que o organismo ou o indivíduo ele se adapte melhor ao ambiente em que ele mora. Não vamos ser tão inocentes a acreditar que todo mundo é 100% adaptado aonde mora. A gente faz o melhor que dá. E eu não estou falando só do ser humano, eu estou falando principalmente dos animais também. Eles fazem o melhor que eles conseguem com as características que eles têm. Mas não sejam tão inocentes a acreditar que, por exemplo, não é porque um pássaro ele vive na floresta amazônica que ele é 100% apto a estar ali. Não, ele tem características que o ajudam mais do que outras espécies. Na verdade, mais do que a mesma espécie, mas com outras características, tipo o tamanho do bico. Se ele tem um bico maior, ele vai estar mais apto para pegar um tipo de alimento, e quem tem um bico menor vai estar apto para pegar outro tipo de alimento, passando essa característica para os seus descendentes. Ok? Então, o ambiente seleciona os indivíduos mais aptos, aqueles portadores de características favoráveis à sobrevivência e à reprodução. Dessa forma, usamos o termo aptidão para caracterizar indivíduos cujo genótipo seja capaz de produzir características que os permita deixar os descendentes para uma próxima geração, em relação a outros tipos de genótipos dentro do próprio indivíduo, dentro daquela própria espécie. Nesse sentido, a seleção natural ela aumenta a chance de os indivíduos com características benéficas sobreviverem em ambientes com determinadas condições. Se o ambiente muda as suas condições, essas características elas já deixam de fazer sentido. A adaptação ela é entendida como resultado da ação da seleção natural, que aglutina então e junta todas as características numa variabilidade genética da espécie. Uma característica adaptativa é aquela que permite com que os indivíduos portadores dessa característica possam ter um melhor desempenho, possam sobreviver. Um dos exemplos é o sonar dos morcegos, onde é uma adaptação para que eles possam poder se alimentar durante a noite, quando a sua capacidade visual ela cai devido à luminosidade. E vamos finalmente falar da expiação. A expiação é o processo de criação de novas espécies. Sim, a gente vai ter um animal que é de uma espécie e por vários fatores, eu vou falar de 3 deles, essa espécie ela se transforma em outra espécie. Por seleção natural, adaptação, mas as modificações são tão grandes que eles acabam virando uma nova espécie. Diferente demais da espécie que ele veio, então da sua origem. Eu vou mostrar 3 modelos para vocês, explicar esses 3 modelos, como é que eles acontecem. E claro que hoje eu vou dar para vocês apenas uma ideia geral da expiação. Esse assunto é exclusivo do ensino médio, exclusivo de certa parte, para vocês se aprofundarem ainda mais lá. Mas eu vou trazer para vocês bastante coisa sobre essa expiação. São 3 modelos muito interessantes, bem tranquilos. No primeiro modelo, o que acontece? A gente volta para os nossos besouros, que hoje a aula está muito besourenta. Então nós temos aqui uma população ancestral. Essa população ancestral, por algum motivo, mudança da rota do rio, criação de uma montanha,
avalanche e metade dessa população vai para um canto, por algum motivo na natureza, eles acabam se afastando. Então eles têm uma barreira geográfica entre essa população. Era uma população e agora são duas. Por conta da mudança do ambiente, eles também vão começar a se autosselecionar, então vai ter o processo de seleção natural para o novo ambiente. Então, se eles antes viviam em cima da montanha, agora eles estão embaixo da montanha. O momento geográfico deles mudou. O território mudou. Tudo mudou. Então, eles vão começar a selecionar novas características para adaptar-se àquela nova região. Fazendo com que, com o tempo, e isso é na base de 100, 200 anos, com um tempo maior, surjam novas espécies com coloração diferente, com tamanhos diferentes, características de exoesqueleto diferentes. Isso tudo não esquecendo que também existe no meio da expiação o processo de mutação e de recombinação. Tudo junto. Esse é o primeiro modelo. O segundo modelo diz o seguinte. No segundo modelo nós temos a população ancestral, ela tinha um tipo de costume, um tipo de movimentação, um tipo de prática. É o caso dessas moscas. Essa mosca, ela tinha a, o hábito de colocar os seus ovos em trepadeiras, então espinheiros. Então, plantas que tinham bastante espinho para que aquele ovo ele não fosse comido, para que ele possa se desenvolver. Com a chegada da maçã aqui na América, porque não, ela não é da América, ela foi traga pela Europa, pelos europeus, eles começaram então a colocar os ovos dentro das maçãs, fazendo com que, com o tempo, por conta da variação geográfica, nesse caso não é tão grande quanto o exemplo anterior, é no mesmo local, mas os locais onde eles estão colocando esses ovos são diferentes. Então, para se adaptar a esses locais, eles precisam mudar as suas características principais. Obviamente que isso não é de um dia para o outro. Isso vai demorar bastante para poder chegar à formação de uma nova espécie. Mas sim, é possível chegar à formação de uma nova espécie por conta da diferença do local onde você coloca os ovos. No caso, o animal. E nós temos o modelo 3. O modelo 3, para mim, é um dos mais legais, porque junta química junto, vai ficar lindo. Deixa eu mostrar para vocês. É o seguinte. Nós temos uma população de plantas. Esses indivíduos aí da população de planta anterior. Ancestral. Daí elas começam a crescer, né? Começam a estar, mas parte delas germina em um solo que tem muito material contaminado. Geralmente esse material contaminado são com metais pesados. Os metais que a gente conheceu lá em química. Magnésio, césio, alguns metais meio complicados de você ter na terra para ele poder germinar. Mesmo assim, ele consegue germinar bem. O problema é que eles acabam, por um tempo, florescendo em tempos diferentes. Porque esses metais, ou eles aceleram a floração, ou eles retardam essa floração. Com isso, a planta anterior vai florescer em dezembro e a outra planta ela só vai florescer em março. Então são períodos muito diferentes, fazendo com que não haja mais uma cruza entre os dois, um cruzamento entre esses dois, formando então autofecundações ou fecundações cruzadas com esses novos indivíduos, gerando então espécies diferentes de plantas. Legal, né? Por hoje é isso, galera. Eu agora vou mostrar para vocês as atividades que eu quero, que são as seguintes. Essa daqui eu passei para vocês já na semana passada, mas eu vou explicar novamente caso vocês ainda não tenham feito. A primeira questão diz o seguinte: explique com suas palavras como se originou a síntese moderna da evolução. Qual foi a junção das coisas que aconteceu? Na segunda questão, ele é um exercício
colaborativo. Apesar de ser em grupos, nós vamos fazer todos juntos no aplicativo Zoom. Então eu quero deixar essa questão exclusiva lá para o aplicativo Zoom. Então vou pular aqui ela. Chegamos na terceira questão. Como é chamado o fator evolutivo que modifica a frequência dos alelos na população que causa de um efeito repentino e aleatório? Evolução, seleção sexual, mutação, adaptação ou deriva gênica. A seleção sexual, gente, eu não comentei lá no texto teórico, mas a seleção sexual é quando as características de um indivíduo atraem as fêmeas ou macho em uma maneira mais profunda. Então, essas características acabam sendo fecundadas, né? Porque afinal eles vão encontrar parceiros genéticos, parceiros sexuais para o cruzamento genético, enquanto quem não tem essa característica cruza menos, fazendo com que o outro tenha mais prole do que aquele que não tem as características sexuais. O nome disso é seleção sexual. Quarta questão. A teoria sintética da evolução ou neodarwinismo foi formulado tomando como base as noções de Darwin acerca da seleção natural e incorporando as noções de genética. São fatores considerados nessa teoria. Letra A. Mutação gênica e recombinação genética. Seleção natural e uso e desuso. Lamarck. Letra C. Recombinação gênica e transmissão de características adquiridas. Letra D. Uso ou desuso. Lamarck. E transmissão de características adquiridas. Sobrevivência dos mais aptos e transmissão de características adquiridas. A quinta questão é um verdadeiro ou falso. E a sexta questão é leitura desse texto da PUC do Paraná. Logo depois disso, nós vamos ter o Para Conferir, que eu quero que vocês deem uma pausa nele agora. E por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Fiquem com Deus. Amei estar até aqui com vocês. Esse segundo bimestre ele foi bem desafiador com genética. Foi muito interessante de entender mais sobre todo esse processo evolutivo. E vejo vocês na semana que vem. Beijão e tchau, gente!